Oi, pessoal. Eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou Diego Cortiz. Esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Apple e Google, Elton, já apresentaram suas funcionalidades de inteligência artificial para smartphones. E no episódio de hoje a gente vai discutir quem que tá fazendo o quê e quem tá ganhando essa briga. Cara, esse embate eu quero muito ver, mas tem outro que tá rolando nas empresas. A geração Z tá chegando, as companhias tá virando CLT ou freela e, ironicamente, a garotada que é chamada de nativo digital tá tendo problemas com o ambiente digital. A galera não sabe nem dar Ctrl+C e Ctrl+V, cara. Que loucura. Mas como a gente está em ritmo de eleição, a gente vai se perguntar, e se um candidato feito com IA fosse eleito? E não é viagem da nossa cabeça não, hein? Não mesmo. Mas fica aí que depois da vinheta a gente volta para conversar sobre tudo isso. Elton, você já ouviu falar sobre AI? Pô, cara, é só sobre isso que a gente troca ideia aqui. É Artificial Intelligence, velho. Aqui no português, inteligência artificial. É disso que você tá falando, né? Não, você errou. Pô, na lata, Na sim. lata. Eu tô falando de Apple Intelligence. Ah, não. Você já ouviu falar disso? Cara, mas a gente tá falando de inteligência artificial, só que da Apple, e aí tem o nome de Apple Intelligence. Apple Intelligence. Eu acho que isso é a coisa mais Apple que a Apple podia fazer, cara. Puta, sensacional, né? E é uma coisa, um movimento que todo mundo tava aguardando, que a Apple não tava falando muito de IA. Não tava falando nada. Né? Então, ela falou de computação espacial, com óculos, no momento que tava todo mundo falando de IA generativa tal, E de realidade mista e realidade aumentada, já inventou esse nomão aí. É, de computação espacial, né? E todo mundo falou, tá, e aí? E aí, como é que vai ficar assim? Silêncio. Apple Silence. Apple Silence, né? Mas, recentemente, eles apresentaram a AI, cara, que é a Apple Intelligence, que é a sua estratégia, a sua infraestrutura, o seu ecossistema de IA dentro da Apple. Você chegou a dar uma olhadinha? Eu vi as funções que tem por lá. E é muito curioso que essa estratégia da Apple é parecida com a de outra Big Tech que concorre com a Apple no mundo dos smartphones, que é o Google, que também apresentou agora o que vai vir no próximo Android. Só que o Google, diferentemente da Apple, tem outros modelos de negócio que não vender aparelho. Uhum. E nisso as estratégias se diferenciam. Ou seja, os dois querem criar um ecossistema, mas o Google tá usando como chamariz as grandes plataformas que ele possui. O Gmail, a busca, o Google Maps. Tanto é que a plataforma de IA do Google chama Gemini. Uhum. O Large Language Model, o modelão do Google chama Gemini. E o sistema que você usa na nuvem do Google também chama Gemini. É todo o mesmo apelido, é tudo o mesmo vulgo. Tudo dentro do mesmo... E aí as pessoas sentem até dificuldade, né? Tem que criar os sobrenomes ali para saber o que tá usando. Sim, né? mas a gente já começou a falar de estratégia sem antes contar o que vai ter dentro do Apple Intelligence. Cara, o Apple Intelligence, ele é acho que a Apple, ela conseguiu criar um ecossistema muito interessante de inteligência artificial, pensando a IA como meio e não como fim. Então, ela desenvolveu, né, os seus próprios modelos, mas talvez o mercado tenha ficado um pouco chateado de início de que a Apple não apresentou uma resposta ao chat GPT, sabe? Sim. Acho que a pessoa fala, não, então a Apple vai trazer uma nova inteligência artificial que é revolucionária. E aí o que ela apresentou foi uma mudança de paradigma mesmo. Não, eu quero colocar a inteligência artificial como funcionalidade dentro do meu ecossistema, que vai funcionar no meu sistema operacional, que vai funcionar dentro dos meus aplicativos e também com aplicativos de terceiros. Então, ele vai trazer assistente de escrita, que faz uma leitura e vê se você não errou nada. Será que agora a Siri vai? Será que agora a Siri vai? A Siri tá super turbinada, né? Você chama de Siri ou Siri? Eu chamo de Siri. Aí, qual que é a sacada? A Siri tá super... agora arrojada, cara. Ela consegue entender melhor os comandos e ela consegue fazer ações também. Então, vão ser funcionalidades que vão estar em diversas aplicações. A Siri também vai estar turbinada. Só que a estratégia da Apple foi ter criado modelos que são mais customizados, otimizados para rodar no celular. Isso que é legal. Então, eles
durante toda a apresentação da Apple, o foco era muito na privacidade. Então, os seus dados vão ser usados internamente. Porque o lance da Apple não é... E eles deixaram isso muito claro na apresentação. A Apple ela não quer criar uma inteligência artificial, nesse momento, pelo menos, que seja com conhecimento do mundo. Ela quer criar uma inteligência artificial que seja do conhecimento sobre o usuário. Então, você vai poder fazer qualquer pergunta dentro do seu contexto e ela vai te responder muito bem. Do tipo, quando minha mãe mesmo falou que vem para minha casa, sabe? Ela vai buscar no seu e-mail, vai buscar nas mensagens e vai gerar a resposta para você, entendeu? Contextualizada. Então, o grande lance da Apple Intelligence é ser baseada em contexto. Né? Então, acho que essa é a grande diferença. E para isso, eles têm modelos que são menores, mas super otimizados, que vão rodar no device. Em algum momento, se for necessário um processamento maior, ele roda uma parte na nuvem privada da Apple. E aí, se você quiser alguma coisa mais sofisticada, aí eles têm uma parceria com a OpenAI que a gente pode comentar daqui a pouco. Então, essa é um pouco da... E uma das coisas que dá para fazer internamente é produzir outras imagens a partir das suas imagens. Ou de imagens de amigos. Ou imagens de amigos, mas que estejam dentro do seu celular. Isso, dentro do ecossistema Apple. Sim, sim. E é interessante essa parceria com a OpenAI, porque, diferentemente de outras Big Techs que também se aliaram à OpenAI, a Apple integrou o ChatGPT às suas ferramentas e vai sinalizar que é o ChatGPT funcionando. No Bing você não tem essa sinalização. E a Apple deixou claro que o ChatGPT vai funcionar em alguns aplicativos. Mais uma vez querendo reforçar aquela ideia de ecossistema, acolchoando o que é Apple, criando aquele murinho gostoso de olha Apple Boy, aqui você é mais bem tratado. E acho que tem até uma questão de comunicação e de marca mesmo, porque a partir do momento que ela deixa claro que é o ChatGPT, e o ChatGPT ele geralmente tem o problema das alucinações, que a gente já discutiu em vários episódios, quando a IA der uma resposta errada, vai estar claro que foi o ChatGPT. Né? Porque a Apple tá tirando dela da reta, né? Porque as respostas mais personalizadas, a Apple acha, né? E como a gente fala muito inteligência artificial, a gente faz uma ancoragem. E o foco da Apple é isso, né? É ancorar a inteligência artificial no contexto do usuário local ali. A tendência a dar uma resposta errada, uma alucinação, quando você faz uma pergunta sobre o seu contexto, é muito menor. É muito menor. Eu imagino o risco que a OpenAI tá correndo nessa parceria, porque ela vai aparecer nos momentos para escrever textos, resumir e-mails, criar propostas de abordagens para mensagens que você for mandar para as pessoas, responder a aspectos mais atualizados na Siri. Ou seja, é tudo que pode dar errado. São os pontos mais sensíveis, São os pontos mais sensíveis. Críticos. São críticos. Mas acho que tem um outro ponto também que, com essa proposta do Apple Intelligence, ela cria... Eu tô gostando de você falar Apple Intelligence. Poderiam me contratar como garoto propaganda. Então, com o Apple Intelligence, ela cria todo um ecossistema que as pessoas vão usar de uma forma super fluida. Então, tem aquele design Apple, sabe? Que é super sedutor das interações. Aí sobe uma micro interação com uma animaçãozinha, assim, sabe? Então, super legal dentro do ecossistema da Apple. Então, você mantém o usuário ali. E mais do que isso, né? A Apple começa a entender esse modelo, né, de inteligência artificial como uma commodity que ela pode trocar. Né? Então, talvez em alguns anos, a Apple, porque ela está desenvolvendo modelos maiores, né? Então tem inclusive modelos que já estão publicados, né, com artigos, modelos de linguagem maiores. Então, pode ser que daqui a alguns anos ela tenha uma estratégia de ter um modelo muito bom que ela possa simplesmente trocar a chavinha, sabe? Sim. Então, sai o OpenAI e entra o meu modelo. Mas os usuários vão continuar felizes ali dentro daquele ecossistema. E a Apple só está entendendo tudo como uma commodity porque ela é uma empresa que ainda mantém todo esse império porque ela vendendo aparelho. Vendendo aparelho, claro. Porque no momento em que essa chave virar e ela começar a lucrar, e lucrar muito com software, esse Apple Intelligence vai estar em tantos lugares quanto o Google está colocando o Gemini. Perfeito. E o Gemini é a grande novidade do próximo Android.
não é de hoje que o Google abraçou inteligência artificial, diferentemente da Apple, que até ano passado não citava os termos AI ou inteligência artificial. O Google já fala isso há mais de 5 anos. Depois de se apelidar como uma companhia móvel, o Google começou a se chamar de a companhia da inteligência artificial. Então, as novidades com esse tipo de tecnologia foram sendo pulverizadas e polvilhadas ao longo dos últimos Androids. Tanto é que a próxima versão do sistema operacional que vai rodar na maioria dos celulares do mundo, porque o Android é o sistema prioritário nos aparelhos, vem com mudanças em funções quase que residuais, porque a grande novidade é que o Gemini é a grande plataforma, é a plataforma que vai promover as várias funções automatizadas que vão ocorrer dentro do Android. Isso não quer dizer que não tenha coisas legais. Quando você começou a falar sobre que a Apple quer manter uma inteligência artificial que leia o que está dentro do aparelho para fornecer respostas super personalizadas para aquele usuário, me lembrou de uma função que agora vai ter no Android que chama Ask Photos. Eu achei uma coisa muito legal porque você faz pesquisas dentro do aparelho e o lugar onde ele vai procurar são nas suas fotos, mas as pesquisas não são assim. Eu quero saber qual foi a primeira vez que o Diogo Cortiz apareceu em fotos usando camisa preta. Porque essa é fácil, é a primeira foto. É toda hora. Mas são perguntas do tipo, quando a minha filha começou a nadar bem? E aí, a partir das fotos, ele vai analisar quais eram os movimentos que a criança dava. Nossa, super contextualizado. Exato, quais movimentos que a criança dava, o que parece ser um movimento bem construído e vai te mostrar. Foi a partir do dia tal e essa daqui é a foto. Eu fiquei, uau! Nossa! Uau! E fora isso, o Google está usando inteligência artificial para resolver problemas aparentemente bem específicos, mas que atingem muita gente. E não são em lugares em que está alguém estampando na sua testa Gemini. Por exemplo, isso ocorre nas funções para evitar roubo, que é uma coisa que a gente está gravando no estúdio da Faria Lima. E se você der bobeira aqui na calçada, vir alguém aqui com uma bicicleta e vupt no seu celular. Foi com Deus. Já foi de arrasta. E o Google está usando inteligência artificial para perceber, a partir dos vários sensores do aparelho, quando um celular é arrebatado. Esse é o termo técnico, Diego. Não é só você que traz. Cara? Arrebatado. Não é só você que traz termos técnicos aqui, não. Não é surrupiado? Arrebatado. Porque aquele movimento... Eu achei que arrebatado fosse um termo bíblico, assim, sabe? Tipo, religioso. É também. Tá. Mas quando um celular é tirado repentinamente de algum lugar, o acelerômetro tem um pico. E outros sensores mostram que ele estava indo numa direção e vão para outros. A partir de agora, os aparelhos Android vão entender que isso é um sinal de que o celular foi tirado da mão de alguém. Muito provavelmente isso ele foi roubado e a partir daí ele vai travar a tela. Porra, mas podia fazer outra coisa, né? Mas só que travar a tela já impede que os bandidos façam um sem número de coisas com o aparelho. Porque se tiver destravado, cara, ele já consegue muita coisa. Já era, vão conseguir tudo. Além disso, tem outras ferramentas contra roubo que são abastecidos com inteligência artificial. Mas aquela que leva um Gemini na testa não é uma coisa assim tão pomposa como Apple Intelligence. Mas é a chegada do Gemini no Workspace, que é aquela plataforma de produtividade do Google, que tem Gmail, Docs, planilhas. E basicamente é um sistema que vai começar a escrever seus e-mails, escrever seus textos e fazer uma integração entre tudo. Ou seja, dá para você, a partir das planilhas, ver aquele monte de número e falar assim, escreva um resumo sobre essa planilha num tom de voz de alguém que entende muito de contabilidade e que seja direcionado a pessoas que não entendam tanto, de forma a mostrar para onde estão indo os resultados dessa companhia. E ele vai escrever o texto. Muito parecido com o Copilot. Muito parecido. Muito parecido com o Copilot, né? Muito parecido. Isso mostra um pouco das estratégias, né? Assim, de como elas competem, ao mesmo tempo elas tentam criar o ecossistema, assim,
para atrair os usuários, né? Sim. Até porque, no fim, acho que é isso. As pessoas vão estar usando inteligência artificial onde elas já estão, né? Exato. Então, no episódio anterior, a gente falou da Meta. Então, a Meta também tem um ecossistema gigantesco de redes sociais, plataformas sociais, que a galera tá ali no dia a dia usando. Então, a competição, cara, vai ficar cada vez mais acirrada. Talvez não para qual que é o melhor modelo, mas qual que tem o uso mais facilitado, que está na mão do usuário, né? Sim. E consegue resolver o problema. Esses sistemas, tanto o próximo iOS quanto o próximo Android, ainda não chegaram para as pessoas, mas quando eles chegarem já dá para ver algumas fricçõezinhas, né? Tá. Por exemplo, Gemini é o nome da plataforma, é o nome de algumas funções. O nome do modelo. E o nome do modelo e de alguns serviços. Ou seja, o nome é o mesmo, mas o sobrenome muda. Muda totalmente. Talvez isso confunda um pouco as pessoas. A Apple também tem pode ter suas questões, né? Ah, com certeza. Acho que uma das questões que mais pegam é que na hora que eu fui ler sobre o Apple Intelligence, ler sobre os modelos e tal, ele ainda é focado muito no inglês. Então nem dá para saber se ele vai ser lançado em português, no Brasil e tal. Então esse é um desafio que a gente tem também, né? Primeiro, ver o comportamento dele em inglês e ver como é que vai ser o desempenho nas outras línguas. E como, obviamente, as diferentes culturas vão se adaptar a essa mudança de paradigma gigantesca. Exato, mas isso a gente vai ver no futuro. Vamos para o próximo bloco? Bora! A gente adora pensar como o mundo seria se uma coisa muito importante não tivesse acontecido. E essa é a motivação desse quadro, Diogo. E dessa vez os humanos por trás das máquinas foram longe demais. Que rolou? O que rolou? Cara, na China, faz um tempinho já, foi em 2022, mas isso é super atual. Uma empresa trocou o CEO, que é o diretor executivo, por uma inteligência artificial. Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. Em muitos casos faz sentido. Também na China, mas nesse ano, em 2024, a administração do ciberespaço, que é o xerifão da internet na China, criou uma inteligência artificial com a lata do Xi Jinping, que é quem manda lá. Responde com base nas premissas do Partido Comunista Chinês, né, com as preferências do Xi Jinping. Eu vi, é um modelão, do Xi Jinping, né? Modelão do Xi. É. E mais recentemente, a gente está gravando esse episódio um pouco antes da eleição no Reino Unido, mas ele vai ao ar depois. Um candidato ao parlamento britânico criou uma inteligência artificial de si mesmo e é ela que está concorrendo nas eleições. E se ganhar? Como seria o mundo se a inteligência artificial ganhasse, Diogo? Joga essa bomba no seu colo. Nossa! Cara, eu posso responder a partir da ficção científica? Puta, já tá roubando, velho. Não tô roubando. É porque tem um filme que é muito bom. Você assistiu? Eu não sei o nome. Agora eu vou parecer snob, mas é porque eu não lembro o nome em português. Mas em inglês ele chama Eagle Eye. Acho que é Ponto de Vista. Já assistiu? Não. Também não sei se chama Ponto de Vista, mas ele chama Eagle Eye. Mas a história é que, puta, se eu contar vai dar um puta spoiler. De quando esse filme? Não, é 2010. Não é mais spoiler, né? Não é mais spoiler, gente. Mas o lance é o seguinte. Nos Estados Unidos, criaram uma inteligência... Não vou dar spoiler. Criaram uma inteligência artificial que ajuda na administração pública. Certo? E aí ela foi treinada com a Constituição americana. Até aí, nada de novo. Nada de novo. Até certo? porque tem várias inteligências artificiais no governo brasileiro que são treinadas com as nossas Só leis. que ela toma decisão. Ok. Decisões sensíveis. Ela tem acesso a uma série de sistemas dos Estados Unidos e tal. E quando ela, pela interpretação dela, ela acha que o presidente foi contra a própria Constituição. A partir de uma interpretação dela. O filme é esse. Aí você né? joga. Você jogou essa. Joguei essa, quem quiser assistir. Senão eu vou dar spoiler, né, cara? Eu já dei um pouco de spoiler, mas tá levinho o spoiler. Então é sinistro, né? É sinistro, mas acho que é uma coisa que vai acontecer muito. Muito, assim, acho que mais do ponto de vista experimental. Sim.
E mais como uma jogada de marketing. Acho que esse brother aí do Reino Unido, cara, tá claramente uma jogada de marketing, sabe? E acho que nas próximas eleições, o que a gente vai ouvir de candidato, eu sou um candidato com inteligência artificial, sabe? Meu, na boa, todo mundo hoje é candidato com inteligência artificial, porque todo mundo tá usando IA para ajudar a pensar no projeto de lei, tá todo mundo usando, entendeu? Então, nesse caso aqui, ele criou um avatar, não foi isso? Sim. E é o que vai estar na cédula. O nome do digníssimo é Steve Endicott. Ele é um empresário de 59 anos e ele tem uma empresa, que é a Neural Voice, que por acaso é uma empresa de inteligência artificial. Ele usou o sistema de inteligência artificial da própria empresa para criar o Steve AI. O nome eu gostei. Steve AI. E as pessoas podem interagir com o Steve AI. Tanto na internet, mandando algumas perguntas. Como é que vai ser o seu plano de governo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Ou conversando na rua mesmo, porque ele criou um totem. Isso é legal. Ele criou um totem que as pessoas... as eleições britânicas têm muito disso, do candidato fazer um corpo a corpo e aparecer sem aviso em alguns lugares. Sem tanto um banho de marketing como acontece por aqui, por exemplo. Não, então isso daí é puta marketing. Então fica o meu recado, assim, se aparecer um candidato que é com inteligência artificial, saiba que ele não é tão inovador assim, porque hoje todo mundo usa inteligência artificial, né? Mas o fato é, se tiver um dia um candidato que seja uma inteligência artificial mais autônoma. Puramente inteligência artificial. Aí a coisa fica doida. Mas acho que a gente não tá preparado tecnologicamente para isso ainda. É tão pouco inovador que no episódio passado eu tava comentando sobre o Aldo Moment, aquele episódio... No Sua Dica da Semana. Né? De Black Mirror, que é de 2013. Então. E é um episódio, é um personagem que tinha um humano por trás dele, tinha um humano por trás das máquinas ali, mas ele era uma figura digital e ele chegou a ser eleito. E agora a gente, quase uma semana depois, já está falando de um candidato que está apostando em inteligência artificial. As coisas estão acontecendo muito rápidas. Muito rápidas, mas uma coisa que é, só para fechar assim, nas eleições da Índia rolou muito, né, o uso disso, assim. Então teve... De Avatar. Assim, então, mas eles criavam mortos, né? Então, eles pegavam políticos que eram super famosos, assim, ou populares, recriavam ele e aí ele fazendo mensagens de apoio, por exemplo, ao filho que era candidato. E aí usaram até hologramas, assim, sabe? Chatbots. Então, assim, é um uso que vai se tornar cada vez mais comum. Assim. O Gandhi virou puxador de voto na Índia? Não era o Gandhi, mas eram tipo os candidatos, assim, de regiões específicas. Mas, cara, dá pra fazer, né? O Gandhi fazendo uma mensagem, assim, de apoio a Diogo Cortiz, assim. Você é candidato a quê, Diogo Cortiz? Não, vou me candidatar ainda, não sei. Assim, não sei se no Brasil ou na Índia ainda. Tem que ver onde vai ser. Ou no metaverso. Olha só. Prefeito do metaverso. Prefeito do metaverso. Que você carinhosamente apelida de metaverso da loucura. É nesse lugar que você quer governar. É o multiverso. Tá. Multiverso da loucura, pode ser. Mas para encerrar a discussão, a autoridade eleitoral da Inglaterra já disse que se o Steve AI for eleito, quem assume é o Steve Endicott. E nem adianta ele vir com essa historinha aí de quem vai bater o ponto no parlamento é o chatbot, porque é ele que vai ter que dar as caras por lá. Vai ter que trabalhar. Ô Diogo, mas a conversa sobre como as coisas poderiam ser fica por aqui e a gente volta a conversar sobre como as coisas são. Bom, Diogo, agora a gente começa a conversar sobre embate de gerações. Não é Mortal Kombat, não é Street Fighter, mas vai ter briga aqui. Cara, você lembra qual que foi a primeira vez que você fez um trabalho escolar, né, no computador? A primeira vez eu não lembro, mas eu lembro de vários trabalhos escolares que eu fiz no computador, assim. De pesquisar na internet. Pesquisar na internet, cara. Nem era Google ainda, talvez fosse o KD, sabe? Eu lembro. Nossa, e como era difícil entender como aquilo funcionava, né? Como aquele mundo era distante do que o que a gente estava acostumado, que era, para quem está ouvindo a gente, talvez a gente tem muitos jovens ouvindo, é uma coisa assim, de outro mundo, em que a gente tinha que se deslocar fisicamente até um lugar chamado biblioteca, ir até uma estante numerada em ordem alfabética, pegar um livro chamado Enciclopédia. Ou Barça. Não, a Barça era uma enciclopédia, né? Era Deu Enciclopédia Britânica, Deu né? tilt aí, mano? Faz tempo que você não vê esse tipo de coisa, né? Não, era, né? A Enciclopédia Britânica e a Barça. A Barça, ou a La Russe. Ou seja, Russe, você tinha que pegar uma enciclopédia,
pesquisar no índice onomástico, encontrar o assunto, entender aquilo e aí escrever o que fazia sentido para você. Olha o tanto de decisões que você tinha que tomar antes. E aí, a partir do momento que chegou a internet, mudou tudo. Cara, mas eu lembrei de uma coisa agora. Meu Deus do céu. Lembrei. Trabalho de geografia. Você já precisou pegar aquele papel transparente, colocar em cima do mapinha e copiar? Sim. Você precisou fazer isso, Sim. cara? Com o mapa do Brasil, o mapa de São Paulo, o mapa da cidade de São Paulo. Lembrei disso, nossa, eu fiz muito. Como é que chama aquele papel? Sabe, vegetal? Papel vegetal. É? Papel vegetal. Nossa, você tem certeza ou você tá chutando? Não faço a menor ideia, cara. Mas enfim. Mas eu lembrei. Aí depois de a internet, a gente conseguia mais conteúdo, era super legal. Sim. Mas isso era pra gente que fez essa transição do mundo analógico para um mundo em digitalização e agora para um mundo digitalizado. A gente pegou bem essa transição, né? Então, a gente conhece os dois mundos. Conhece os dois mundos, mas tem muita gente que não faz ideia do que é isso, cara. Nossa, meus alunos, cara. Essa galera tem um nome, receberam um nome que é Geração Z. E muita gente atribui a eles a ideia de ser nativo digital, ou seja, já foram criados em um mundo que tudo já era digitalizado, boa parte das coisas já existem na internet, ou seja, você não precisa fazer todo esse périplo de ir até a biblioteca, achar uma enciclopédia, entender o que está escrito lá. As coisas já são muito mais facilitadas, só que alguns desses indivíduos estão chegando ao mercado de trabalho e eles estão mostrando que tem algumas lacunas de formação, né? Totalmente, Elton, totalmente. E eu vivo isso na pele, cara. Vivo isso na pele porque, assim, dou aula para graduação também. E aí, então, a gente tá pegando alunos que estão entre 17, 18, 19 anos, assim. E eles têm uma dificuldade muito grande, até de entender coisas básicas de computador, assim, sabe? O que é básico no computador? Tipo, uma coisa que eles têm muita dificuldade é entender, por exemplo, estrutura de pasta. Estrutura de pasta. Sabe? Tipo, que existe uma pasta dentro de outra pasta, no meu computador, que é o Drive, o C2 pontos, sabe? Eles têm dificuldade de entender isso, né? Aluno que não sabe, por exemplo, o arquivo zip, sabe? Ele não sabe que o zip ele é um arquivo compactado que podem ter outros arquivos dentro, sabe? O que é compactado? Muitos alunos não sabem, de verdade. Até muitas vezes dificuldade motora do uso do próprio mouse. Por quê? É um nativo digital, né? Que a gente chama... Inclusive, o termo nativo digital vem de um livro, né? De um artigo publicado, que depois sofreu algumas críticas, né? Eles acham que ele generalizou demais. Foi esse livro que começou toda essa celeuma aí de dar esse nome... Até incômodo para essa geração, né? Porque, assim, eles são nativos digitais, mas... Pra quem? Mas qual geração da tecnologia, sabe? Porque a gente tá falando de geração de humanos e geração de tecnologias. Então, o que acontece é que a tecnologia tem várias gerações, e eles nasceram e eles focam principalmente essa geração, que a gente tá chamando de geração Z, geração alfa, geração... como alguns colocam. Eles estão focando muito no uso de smartphones, iPads, que é uma outra dinâmica da tecnologia, né? Tudo muito mais embarcado, tudo mais organizado, as interfaces, etc. Então, eles muitas vezes ou quase não usam o computador, usam muito pouco ou não usam, né? Então, eles têm uma dificuldade grande na hora que chega na universidade, que eles têm que usar mais o computador, sabe? Então, principalmente nos cursos que eu dou aula de design e tal, que precisa mexer bastante... A gente sente, às vezes, uma certa dificuldade, assim. A gente que é imigrante digital, a gente pode falar disso com propriedade. A primeira geração de tecnologia, ela tentava replicar no mundo digital aquilo que tinha no mundo analógico. Tanto é que a ideia de pasta só faz sentido porque tinha um arquivo com pastas. Exato. E agora tem um arquivo com pastas digitais. Os arquivos só são compactados porque a capacidade de transmitir dados era tão limitada que você tinha que pegar um monte de coisa, aquele bololô de informação e fazer assim, botar numa coisa pequenininha e mandar. Não sei se faz sentido ter zip hoje em dia, sabe? Faz sentido para você colocar vários documentos ou vários arquivos dentro de um único arquivo para mandar, entendeu? Facilita nesse processo, assim. Sim. Menos pelo tamanho, menos pela compressão da coisa e mais pela facilidade. Sim, só que com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia e com
ao passo que as empresas de tecnologia, as big techs, passaram a ser grandes companhias e dominaram muito dessa economia digital, da economia da atenção, as plataformas que antes meramente replicavam o mundo físico, passaram a ser sistemas para engajar o usuário e deixaram tanto essa ideia de uma conexão com o físico para trás. E alguns usuários não perceberam isso. E usuários com uma distância um pouco maior do que era o mundo analógico estão nessa jogada. Então talvez a culpa nem seja tanto dos tais nativos digitais e da geração Z. Ou seja, tô passando um pano para a geração Z. Tá passando um paninho para eles? Tô passando um pano. Mas isso é uma questão também que se coloca, né? Porque quem estava desenvolvendo essa tecnologia, esse modelo de funcionamento do mundo, não era a geração Z. Não era. Não eram os nativos digitais, né? Era uma outra geração que às vezes não percebeu quais eram as consequências que tudo isso iria trazer. Uhum. Né? Então, hoje a gente fala tanto, acho que olhando para a questão do mercado de trabalho, né? Então, muitas organizações colocam esse desafio enorme, né, Elton, de às vezes chega essa galera da geração Z e eles têm uma dificuldade não só comportamental, como do uso das ferramentas, da tecnologia, do processo de trabalho, do mecanismo, porque são esses universos onde diferentes gerações, formas de trabalho e gerações de tecnologia também se encontram, sabe? Uhum. Então dá tilt, cara. Tá dando tilt aí no mercado de trabalho, cara. Eu acho que a percepção que a nossa geração tem da geração Z, em outros aspectos, é uma geração que faz corpo mole, é uma geração que é muito preocupada com esse negócio de saúde mental, que são preocupações legítimas, faz com que a gente seja pouquíssimo empático com as necessidades deles. Porque eu lembro que nessa transição da tecnologia analógica para digital, tinha aula de informática na escola. Exatamente, eu estava lembrando disso hoje. Eu falei que vai precisar voltar. Exato, mas hoje em dia a gente não fala de aula de informática, a gente fala de letramento digital. A gente quer ensinar como as pessoas encontram fake news. Só que a gente não se preocupa que isso é importante pra gente, que passou por todo o processo. Mas tem muita gente muitos jovens começando a trajetória agora. E não é como se, a partir do momento que você chega no mundo, todo o conhecimento dele fez um download. Rola um download na sua cabeça e você já aprende tudo de uma vez. Não vem pelo gene, cara? Ainda não vem. Ou seja, talvez a gente tenha que voltar a falar de aula de informática. Coisas básicas, sabe? Exato. De como funciona o computador, de como funciona a internet. Porque muitos não têm noção, sabe? Tipo, de que a internet é uma coisa física. Uhum. Sabe? Que, tipo, tem cabos que ligam continentes, sabe? Tem muita gente que não tem essa noção das coisas, porque nasceram mergulhados no universo digital e parece que é dentro de uma caverna, né, digital, que não consegue entender o que existe fora, sabe? Então, acho que a gente vai precisar passar por esse processo novamente, de entender o uso básico da tecnologia e aí incorporar as novas. Então, nesse processo também incorporar competências com inteligência artificial, né? Então, isso vai precisar ser discutido, porque esse processo de transição está acontecendo agora. Sim, e não dá para achar que porque essa galera é nativo digital de um mundo em que a inteligência artificial é algo também nativo, que eles já vão saber lidar com essa nova ferramenta. Porque a tecnologia ela vai adensando várias novidades e você precisa do conhecimento da anterior prévio para conseguir lidar com um conhecimento de base, né? Com o que vem depois. Isso, concordo. Esse conhecimento de base é importante, que a gente sente muita falta, né? Uhum. De entender, por exemplo, o que é um arquivo, sabe? O que é um arquivo, como é uma imagem representada no computador, Sim. sabe? A gente tinha essa noção básica, a gente passou por esse processo de entender o básico, entendeu? E isso é importante de voltar, dar essa base, para até que os alunos, os estudantes, essa nova geração, se preparem para esse novo mundo da inteligência artificial. Para não achar que a inteligência artificial é um chatbot. Não, a inteligência artificial é um modelão, é um LLM que representa as palavras dessa forma, sabe? As pessoas têm que conhecer, não achar que o lance do leite, né? Então, o leite tem uma vaca que dá o leite, sabe? Que produz. Uhum. E não vem da caixinha. E a mesma coisa com as tecnologias, sabe? A gente tem que materializar novamente a tecnologia para que faça sentido para a sociedade. Exato, exato. E também não adianta achar que esses nativos digitais vão começar a produzir tecnologia relevante e vão conseguir lidar com elas a partir de um desconhecimento do que veio antes. É só a gente imaginar
como seria essa galera usando o Apple Vision, que usa a ideia de um mouse. Ainda que seja o seu dedo aumentando e diminuindo as coisas, é uma memória coletiva da tecnologia que vem dos tempos do computador. Porque não é porque essa tecnologia foi feita por boomers que ela é daquele jeito. É porque, de alguma forma, ela é aquela que melhor atende aos propósitos daquela função. Então, até as grandes empresas que acham que estão fazendo coisas muito cool, tem que se preocupar com o letramento digital da galera que não sabe dar um Ctrl+C, Ctrl+V e que acha que um mouse é a tradução do ChatGPT para rato, sabe? Cara, o maior insight da minha vida, a maior felicidade foi quando descobri o Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Sério, porque eu copiava coisas, sabe? Peraí, como assim você copiava? Copiava, tipo... Peraí, outra coisa. Você dava um botão esquerdo, direito, Isso. e ia lá na função copiar. Você sabe Não. que isso daí também é uma habilidade que a geração Z não sabe que existe, né? Clicar com a direita? Eu sei. Não, mas é porque assim, eu lembro uma vez, cara, que eu tava copiando o trabalho, tipo... Tinha um site, tava fazendo minhas consultas, porque eu não copiava, né? Eu me inspirava. Vamos fingir que a gente acredita nisso. Eu tava copiando mesmo, né? Então... Alunos do Diogo Cortes, se ele reclamar que ele copiava o trabalho... Eu tava na quinta série. Hoje ninguém mais copia, cara. Hoje todo mundo faz o quê? ChatGPT, cara. Mas eu tava lá copiando... Você acha que o ChatGPT é o equivalente ao Ctrl+C, Ctrl+V da nossa época? Mas ele é mais parrudo, né? Porque é difícil de falar que foi Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu acho que ele é mais preguiçoso, porque na ideia do Ctrl+C, Ctrl+V, você tinha que ler. Você tinha que ler, ver se tá sentido, e aí fazer uma modificação por uma frase e combinar com a outra, né? Mas aí eu descobri que tipo, tinha o Ctrl+C, Ctrl+V, que se você fizesse, ele copiava o conteúdo, sabe? Acho que primeiro eu aprendi o Ctrl+C, Ctrl+V, e depois eu aprendi que com o mouse você conseguia dar o Ctrl+V. Mas o mais legal foi quando eu aprendi o Ctrl+Z, cara. Ctrl+Z. Que ele recorta, cara. Como seria bom se a vida tivesse Ctrl+Z e tudo, né? E o mais legal que eu descobri mais recentemente, alguns anos atrás, é que com a Apple você dá Ctrl+C num dispositivo e você dá Ctrl+V em outro, cara. Uau! Mas dá pra fazer isso com os outros aparelhos também. Mas com qual? Você sincroniza alguns celulares da Samsung com o computador da Samsung. Faz isso? Você dá um Ctrl+V, Ctrl+C em um lugar, transfere para um computador. Nossa, isso é incrível, cara. Mas sabe quem não sabe disso? A geração Z. Então é isso, é uma mudança de paradigma mesmo. A gente vê, não é uma crítica à geração, né? Eu acho que se é uma crítica que a gente tem que fazer, é uma crítica para a nossa geração que não soube adaptar o ecossistema, tanto educacional, para preparar essa nova geração para esse mundo que a gente criou. Então, fomos nós que criamos esse mundo, inserimos essa geração e não demos o letramento, a educação adequada sobre como se comportar. Talvez porque nem a gente soubesse direito. Né? Então, é isso. A gente tem que pensar nessa estratégia de uma educação digital melhor para dar base para os alunos. E aí tem uma outra série de questões que todo mundo levanta que é comportamental. Sim. Eu vou ler uma frase da Thaís Giuliani, que é a autora do livro Geração Z, o modelo de aprendizagem. Traga para nós. Porque ela resume, de alguma forma, esse sentimento que você trouxe a respeito da nossa responsabilidade, mas ela também traz a responsabilidade das empresas que fabricaram essas plataformas. Ela diz o seguinte: a facilidade proporcionada pelo digital naturalmente moldou o comportamento dessa geração, que tem tudo em mãos de forma fácil e rápida. A geração X, por exemplo, precisava buscar conhecimento na biblioteca, algo impensável nos dias de hoje. Atualmente existem ferramentas de inteligência artificial que montam uma apresentação no PowerPoint sem que a pessoa precise dominar o programa. Em algum momento, as plataformas com que a gente teve contato exigiam muito da interação dos humanos, ou seja, dos inputs, e que a gente estivesse no comando. Depois de um tempo, as plataformas conectadas começaram a substituir algumas das características humanas. A gente conversou isso em episódios passados. A memória foi pro saco, alguma coisa da capacidade cognitiva também, a atenção também, que é muito importante para você conseguir executar algumas coisas,
e também o aspecto de agência das pessoas. Em que ponto entra o ser humano, em que ponto ele atua. Algumas plataformas tiraram isso também. Então talvez não seja totalmente culpa da geração Z. E com isso eu encerro o meu trabalho de advogado dos nativos digitais. Muito bom, só vou complementar, assim, acho que esse debate, que as plataformas ou as tecnologias, elas tendem a facilitar as coisas, né? Então, com a inteligência artificial, isso vai entrar num outro ritmo. Então, você consegue, o ChatGPT gera os textos para você. Então, na minha visão, eu não culpo necessariamente as tecnologias, as plataformas, mas eu culpo o ser humano na forma como ele está usando isso. E como ele está incentivando e promovendo o uso disso, sabe? Muito mais de uma questão de comportamento. Isso passa, acho que pela questão educacional, mas passa pelo próprio modelo econômico, social que a gente vive hoje, sabe? É muito preocupante quando eu vejo, por exemplo, Instagram, né? Cursos assim, aprenda a fazer 1 milhão de posts com um prompt, sabe? Quer dizer, tipo, o que a gente está produzindo tanto conteúdo? Para quê? Vai ser consumido para quem, sabe? Então, tem as tecnologias, mas acho que tem uma questão de comportamento nosso também, né? E acho que de pensar os modelos educacionais, os modelos econômicos e sociais também. Exato. E aí, com isso, eu não passo pano para as tecnologias, mas eu problematizo também que nós, humanos, a gente também, e de gerações anteriores, precisa ter responsabilidade no que a gente desenvolve, como a gente promove e incentiva o uso. Fechou bem. Afinal, esse é o podcast dos humanos por trás das máquinas. Muito bem, tá vendo? A gente vai se aproximando do final, mas antes de dar tchau e adeus... Diquinhas. Você gosta de cidades? Como assim, Cidades. Tem algumas que eu não gosto, não. Qual... Algumas eu gosto mais que as outras. Vamos lá, então vamos começar. Qual que é a sua cidade favorita no mundo? Cotia. Cotia. Beleza, segunda favorita. Cotia. Terceira? Salvador. Porra, tá bom. Tem um livro que é muito legal, que não fala de Cotia, infelizmente. E eu só falei Salvador porque eu sou filho de mineiro, eu fiquei com vergonha de falar Cotia na terceiro lugar também. Tá bom. Tranquilo, eu falo criar uma diplomacia. Bom. Mas é um livro, cara, que é bem legal porque é um livro de ficção científica. Na verdade, ele é um livro mais de fantasia, que trabalha bem esses conceitos de cidade. E o livro chama Nós Somos a Cidade e mostra como se Nova York, os diferentes distritos, fossem personagens. E aí eles se materializam, né? E eles têm conflitos, né? E cada personagem, o mais legal é que a autora conseguiu materializar, tipo, a dinâmica daqueles distritos nas características dos personagens, sabe? Cara, é muito bom, assim. E aparece São Paulo. Você que é da Moca, que personagem seria o seu bairro? O meu bairro, cara, puta, se eu falar aqui eu tô lascado. Não vai aparecer na Moca. Se eu falar tudo que eu penso, eu vou ser extraditado, cara. Eu vou te livrar dessa e eu vou dar a minha dica. Na conversa, no podcast anterior, a gente falou sobre como seria o mundo se as redes sociais levassem um rótulo de que muito do que elas produzem por lá pode afetar a saúde mental de adolescentes. Isso me fez pensar no mundo da saúde e como rola essa intersecção entre desenvolvimento científico e tecnológico para a criação de novos produtos e como isso afeta as pessoas. Aí eu fui rever aquela série Império da Dor. Tá na Netflix agora e ela fala sobre o surgimento dos opiáceos que agora era e é um remédio muito potente para pessoas que têm dor crônica e devido à falta de regulamentação gerou uma crise gigantesca de opiáceos lá nos Estados Unidos. E muita gente já vê essa crise chegando no Brasil. E essa série discute quais foram os termos éticos ou não em que esses remédios foram sendo popularizados e como eles foram sendo empurrados a fórceps pelas pessoas. E a gente não costuma falar muito de reportagens, apesar de a gente estar dentro de um portal que é especializado nisso, mas eu também recomendo as reportagens da Amanda Rossi sobre como as farmácias, usam os nossos dados. Sabe aquela pergunta do
qual que é o seu CPF? Então, Começa cara, é muito naquilo. simples, você não conseguia comprar uma escova de dente, sabe? Mas acho que foi por causa dessa reportagem que eu comecei a reparar uma mudança de comportamento. Porque pela primeira vez eu fui numa farmácia e eles eram meio que obrigatório o CPF. Uhum. E dessa vez me perguntou, você quer falar seu CPF? Aham. Cara, mudou, entendeu? Porque antes qual que é o seu CPF? Pois é, o tom pelo menos mudou. Mas, ou seja, em uma ponta com a série do Império da Dor, é mostrado como esses medicamentos são fabricados e se constrói uma estratégia de marketing para que eles sejam extremamente necessários e na outra ponta, como as farmácias usam os nossos dados para reabastecer a indústria farmacêutica e fazer essa roda continuar a girar. O podcast não é sobre biologia, sobre farmácias e sobre saúde, mas muito desse comportamento pode ser encontrado nas empresas de tecnologia também. Com certeza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast dos humanos por trás da máquina. No UOL você encontra todos os episódios. Uau!